E aí, pessoal, hoje é dia de um clássico do futebol brasileiro, Vasco e Grêmio, com muitas curiosidades, mas em um momento de duas relações completamente diferentes e a responsabilidade está com o Grêmio. Nós vamos falar a partir de agora sobre escalações, sobre ideia de jogo, sobre o que pode acontecer neste enfrentamento. O dia vai ser longo, começa cedo agora e vai até o final da noite, falando de Vasco e Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, ativo, dia de jogo, dia de ativo. 100% natural, sem contraindicação, para você estar forte na hora H. Então, tenha ativo. Entre na descrição do vídeo, vá no WhatsApp direto do Ativo e diga: tô vindo do CCD, sou da milícia do CCD e quero o meu desconto aqui. Ativo! Ativo Ultra é o grande parceiro. Gente, Vasco e Grêmio, um clássico de multidão, né? Um clássico onde as torcidas são gigantescas. E a curiosidade do jogo começa exatamente aí. São Januário não terá torcida. Problemas do Vasco e tiraram a torcida. E o Vasco, a partir daí, tá diminuído. O Vasco é o último colocado no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 9 pontos. O Vasco não venceu em casa. Só que o Grêmio que enfrenta o Vasco hoje é um Grêmio o Vasco que enfrenta o Grêmio hoje é um Vasco diferente do Vasco que jogou o primeiro turno, ou quase todo, porque nós estamos a 2 rodadas do fim do primeiro turno. O Vasco de hoje já tem reforços. A janela de transferência fez o Vasco, que tem uma SAF, que tem capacidade de investimento, algo que não tinha, colocar os seus jogadores, colocar a sua estrutura para contratar, e contratou um monte de jogador e muitos vão jogar hoje. O que faz do jogo mais difícil. Por exemplo, Medel, o chileno Medel joga contra o Grêmio. Praxedes, ex-internacional, joga contra o Grêmio. E uns que estavam lá que são bons jogadores. O Léo, o lateral esquerdo, que virou zagueiro. O Figueiredo, o homem da frente, que é deles lá, é muito bom jogador. O Piton, Lucas Piton, também estará. Então, é um jogo diferente. Treinador, o argentino muito experiente, Ramon Dias, jogador do River Plate, jogador de frente, depois virou treinador, fez bons trabalhos já, é experiente, e ele é o treinador, pegou meio um rabo de foguete, porque pegou no final. Olha como o Vasco, expectativa, tá? Tô aqui no Globo Esporte pegando a expectativa. Expectativa de 3-5-2 com Miranda pelo lado direito, Capasso, o Léo Jardim, conhecido nosso é o goleiro, daí Miranda, Capasso e Léo. Aí o meio-campo com Puma Rodrigues pela direita, Lucas Piton pela esquerda, Medel, Praxedes e Orelhano. Na frente o Figueiredo, como eu disse, bom jogador, e lá na frente o Sebastián Ferreira. Este é o time do Vasco. Alguns jogadores pendurados, alguns jogadores que não podem jogar ainda, mas este é o time do Vasco. E essa escalação deve ser uma tendência do Vasco pro segundo turno. Qual é o objetivo do Vasco? Não cair. É difícil? É. O Vasco tem que fazer campanha de Libertadores para não cair a partir de agora. Ele precisa se considerar aí. Ele vai terminar com 9, 10, 12 pontos, que ainda faltam 2 jogos para eles. O que a gente pode considerar? Que termine lá com 12, precisa fazer 30, 32 para escapar no segundo turno. Imagina o tamanho da campanha que o Vasco precisa para o segundo turno. Lembrando que são 19 partidas. É complicado, é bem complicado. E o Grêmio? Tá? O Grêmio tem 2 dúvidas, ou uma grande dúvida. Tá? Dúvida, o Globo Esporte, por exemplo, ele sugere aqui que o Grêmio siga com os 3 zagueiros. Ontem, Eduardo Picão falou que o Grêmio deve tirar os 3 zagueiros. Então, a escalação aqui do Globo Esporte, por exemplo,
Gabriel Grando, Bruno Vini, Bruno Alves, Gustavo Martins. Meio campo, aquela linha de 4 com João Pedro, com Vijaçante, com Carvalho, com Reinaldo, né? Sendo o Reinaldo lateral e o João Pedro também. 2 médios, né? O Bitelo pela direita e o Natan, ele seria o substituto do Cristaldo, e lá na frente Luis Soares. O que eu acho disso aqui, tá? Eu não acredito que joga esse time aqui. Eu não acredito. Essa ideia de time aqui, pelo menos a ideia, é claro que os jogadores um pouco diferentes, foi o time que fracassou em Goiás. Esse aqui, o Natan não jogou bem. Foi aqui o negócio. Por que o Renato vai repetir? Então eu não acredito muito nesse time aqui, por isso. Já o Eduardo Picão, que está no Rio de Janeiro, que vai acompanhar daqui a pouco, e eu vou estar junto à live do presidente. O presidente vai dar uma entrevista coletiva e nós vamos acompanhar. Eu estou gravando esse vídeo perto das 10 da manhã e a entrevista começa perto das 11. O Eduardo Picão acha que sai o Gustavo Martins, que entra o Ferreira e o Grêmio joga no 4-2-3-1. Mas ele acredita que o Natan será o meia também. Então, vai pro jogo Natan. Eu acho que o que o Natan produziu nos últimos jogos, olha, só se o Renato tá vendo alguma coisa que a gente não tá vendo. Só se é isso. Se o Renato estiver vendo algo que a gente não tá vendo, beleza. Se não, velho. Se não, o Renato vai mudar. Lembrando que o Grêmio tem atração no banco de reservas, né? O Grêmio tem o Bessosi, que deve jogar. O Grêmio tem 2 atrações, eu diria, que pedem passagem. E talvez essa seja uma das cobranças a partir de agora. Pede passagem, né? O Grêmio tem Bessosi e Natan Fernandes, 20 e 18 anos, no banco de reservas. E talvez esteja aqui o ponto crucial aí nosso futuro, né? Se o Grêmio conseguir revelar, bom, aí vai ficar bem forte. Pendurados do Grêmio para hoje, o Cuiabano tá pendurado, começa no banco, o Grando, que começa jogando, o Gustavo Martins, que a gente não sabe, o Mila, que é um dos volantes reservas, dificilmente entra, né? E aí 2 jogadores fundamentais, né? O Luis Soares e o Vijaçante. 2 jogadores fundamentais, lembrando que não estão no jogo hoje. Cristaldo por lesão, Walter Kahneman por lesão, não jogam mais uma vez. Tu tem o PP ainda que está lesionado, que já começa a estar de volta. O Jeromel que ainda não voltou, que a gente não sabe por quê, a gente vai perguntar para o presidente agora, e uma série de situações nesse sentido. Que vem o jogo, a responsabilidade é toda do Grêmio. O Grêmio tem que ganhar do Vasco. Essa é a responsabilidade. Lembrando, depois do jogo do Grêmio, tem o jogo do Botafogo, e a secação vai pegar. Mas para isso nós temos que ganhar o nosso jogo. Tem que ter o recorte da nossa vitória. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.